Com música e tudo, vamos falar de Flamengo, Dedê. Bom, eu esperava até uma goleada, ainda mais depois que o Peñarol fez 4-0 para cima do The Strongest, outra equipe boliviana. Mas o Bolívar é um time já mais arrumadinho, não é só a altitude. 2-0 para o Flamengo, demorou para sair o segundo gol do Léo Pereira. E a gente vai contar essa história que será completada semana que vem na altitude. Agora tem mais um adversário, né? Uma noite de casa cheia para coroar o recorde de 17 vitórias consecutivas como mandante na Libertadores. Mais de 60 mil pagantes. Maior público do futebol brasileiro na temporada 2024. Motivação a mais para um Flamengo que, desde os primeiros minutos de jogo, se propôs a construir uma vantagem. A gente buscou, desde o início da partida, ampliar a nossa vantagem, buscar o gol. A gente sabe da dificuldade que é jogar lá na altitude. Oportunidades realmente não faltaram. A equipe boliviana só conseguiu chegar ao ataque pela primeira vez aos 20 minutos. E logo na sequência assistiram à bela troca de passes rubro-negra, que terminou com um passe de Pedro para o gol de Luiz Araújo. A grande preocupação da noite começaria no lance seguinte. Pedro arrancou para tentar ampliar e foi parado por uma lesão na posterior da coxa. Essa foi a primeira de uma sequência de dores de cabeça, incluindo o próprio Gabigol, que entrou na partida para substituir o camisa 9. Eu queria estar errado, gente. Palavra de honra, eu queria estar errado para falar de calendário. Mas olha aí, cara. Olhem o que está acontecendo. Não precisa, me ajuda, tem uma série de pessoas de vocês na imprensa conscienciosas e não adianta me dar balinha doce, o sindicato dos atletas profissionais, e dizer assim, eu agradeci ao Tite porque ele falou mas o calendário estava e nós aceitamos 66 horas. Não tem que aceitar, não. Nós, enquanto técnicos, temos que bater. Não dá para aceitar, o atleta vai arrebentar, Rossi. Após o gol, o Bolívar respondeu com perigo. Parou no travessão de Rossi. Na volta do intervalo, o Flamengo seguiu na tentativa de ampliar, mas as chances diminuíram. O melhor lance de ataque foi dos adversários, que mais uma vez bateram na trave. Até que já aos 44 minutos... o herói improvável apareceu. 2-0. Um gol importante, fico feliz. Fazia tempo que eu não fazia um gol, né? Acho que eu deixei o torcedor mal acostumado no começo do ano, mas eu fico feliz sim, por ter ajudado a equipe, não só na parte defensiva, mas na parte ofensiva também. A bola na rede nos minutos finais deu tranquilidade ao torcedor rubro-negro, que vivia momentos de tensão na arquibancada. Com o 2-0, o Flamengo vai para a Bolívia jogar na altitude, podendo perder por até um gol de diferença para avançar às quartas de final da Libertadores. O resultado e o placar não condiz o que foi o desempenho e o número de oportunidades e o volume tido. Importante a vitória. A gente sabia que seria um jogo muito difícil aqui, mas, como eu falei antes, importante é o fator casa, né? Como eu falei no vestiário também, a gente tinha que usar isso a favor. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil lá, nós fizemos 2-0, também tem que valorizar o nosso jogo, a nossa vitória. Entre lesões e desgastes, o Flamengo volta a campo no domingo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Partida também importante para a sequência da temporada e que antecede a viagem para a Bolívia. A gente não vira a chave em lugar nenhum, a gente continua com a chave. Porque desempenho, ele é emprestado de um jogo para outro, de um treino para outro. Faz sentido se arriscar tanto? Agora vamos falar primeiro das lesões. O Pedro, primeiro que o gol que saiu do Flamengo, o gol do Luiz Araújo,
Que coisa mais linda a jogada, não é? Que culmina no Arrascaeta, dando um passe. E aí a assistência do Pedro com uma categoria e o Luiz Araújo abre o placar. Só que depois disso o Pedro estava quase fazendo um gol e acaba se lesionando, sentindo a parte posterior da coxa esquerda. E é dúvida. Já temos o Cebolinha olhando pelo lado do Flamengo, que já está fora. O Vinha também só volta na próxima temporada. Nossa. O Gabigol entra no lugar do Pedro, se machuca, tanto que o Flamengo termina o jogo com 10 jogadores apenas. Então, o Gerson saiu mancando, é dúvida, não é? Até deu a entrevista aí. E o Tite foi para a coletiva enlouquecido, porque sabe que o peso, o tamanho dos desfalques, isso pode complicar um time que está em todas as frentes, ainda disputando Brasileiro, Copa do Brasil e principalmente Libertadores. E que momento para acontecer tudo isso, hein, Loirão? Momento decisivo, né, da competição, né, de uma Libertadores que de alguns anos para cá vem sendo aí o desejo dos times brasileiros e não é diferente com o Flamengo. Na lesão do Gabigol, eu falei, nossa, assustador, né? Porque o Pedro já teve ali a lesão muscular, o Gabigol também a mesma lesão, você citou aí o do Cebolinha, que é tanto o Cebolinha quanto o do Vinha, são lesões graves, né? Que demandam muito mais tempo de recuperação, mas chama muito a atenção, né? Eu acho que é justo, o Tite na coletiva falou muito mais uma vez, acho que é uma unanimidade entre os treinadores em relação ao calendário, porque você não tem tempo, porque esse tipo de lesão, ou você está treinando muito, que não é o caso, por causa da rotina de jogos um atrás do outro, ou você não está conseguindo treinar. E aí o jogador não consegue alcançar, de repente, ali um equilíbrio muscular e acaba tendo esse tipo de lesão. Tite, mais uma vez, vai ter que quebrar a cabeça para tentar colocar um time o melhor possível dentro do campo. Tem clássico no final de semana e tem o jogo na altitude, que é mais um adversário além do Bolívar. Ontem concordamos que seria importante para o Flamengo fazer um placar elástico para não ter nenhum tipo de complicação na altitude. 2-0 fica de bom tamanho? Loirão, é um bom resultado, porque a gente está falando de um Flamengo que tem qualidade para ficar com a bola. Eu sempre falo aqui, você tem a vantagem? Legal. Se você entrar em campo pensando já na vantagem, você acaba sendo surpreendido. Lá vai ser um jogo completamente diferente do que foi o jogo do Maracanã. Eles vão sair para o jogo, a finalização à meia distância vai acontecer muitas vezes. Então, o Flamengo, por ter qualidade técnica, vai ter que tentar ter essa bola, ter um pouquinho mais de posse de bola e tirar essa pressão do time adversário. Mas vai ser um jogo muito difícil. Como é que faz para separar a adrenalina e a importância da Libertadores de um clássico na casa do Botafogo? É difícil, Loirão. A primeira vez que eu ouço um treinador falar assim, não tem que virar a chave. O Tite falou ali, né? Porque a gente usa muito isso, né? Agora é uma outra competição, muda a chave e tal, não sei o quê. Eu falei aqui, o Tite vai ter que escolher os melhores jogadores para poder atuar nesse final de semana, porque o Botafogo é um time que vem jogando muito bem, fez frente ao Palmeiras, jogando bem. Então o Tite vai ter muita dificuldade. Mas em relação ao desempenho, é tentar colocar em prática ali os melhores jogadores. Bom, agora a gente fala de Nacional.